la langue française. A minha linguagem é como se fosse suja a língua francesa. Et raison pour laquelle, pour faciliter nous tous qui sommes Por isso, ici, para facilitar todos os que estão je aqui, préférais prêcher en français. vou preferir pregar em francês. Et avant toute chose, E antes de tudo, j'aimerais remercier le bon Dieu primeiramente vou agradecer ao bom Deus qui a donné à nous tous que nos deu a todos la force et le souffle a força e o fôlego d'être en ce lieu. de estar nesse Et lugar ce soir, e nesta noite. et en deuxième lieu, E em segundo lugar, je ne pouvais jamais commencer à prêcher não posso começar a sans pregar pour autant sem primeiramente remercier agradecer celui qui est notre Père en ce aquele que é lieu, o nosso Pai celui qui est neste comme lugar, le président de aquele cette que é como o église, presidente desta igreja, Igreja Presbiteriana Apostolica, qui est notre papa, que é o nosso Pai. Marcelo Atravageni. Que Dieu soit loué Que Deus pour seja cette louvado. opportunité. Quand on a dit aux invités Quando recebemos convites de se lever, de se levantar, je ne me suis pas levé. eu não me levantei, Pourquoi? Parce que l'année passée, porque no ano le passado, 12 octobre no dia 12 de outubro 2024, 2024, moi j'étais dans cette salle. eu estava aqui Et nesta j'étais sala accompagné avec mon mentor. e eu acompanhei vocês. Et j'étais accompagné avec mon maître, Eu acompanhei vocês com o meu le pasteur mestre, Pedro Kibala. o pastor Pedro Il y a Kibala. eu une consacration de serviteur de Dieu en ce Teve uma lieu. Et consagração ce de jour-là, j'étais servos présent. e eu estava Et presente. j'avais fait quand même des photos. E ele fez algumas Raison fotos. pour laquelle je ne me suis pas présenté. Por isso que eu não me Donc aujourd'hui, apresentei. c'est ma deuxième fois être ici. Agora aqui, hoje é Et minha avec segunda cette vez. opportunité que l'Église m'a donnée, E essa et de oportunidade que a m'accepter igreja être me comme deu. un orateur ce soir. E por isso que eu Et vim que responder Dieu soit esta loué pour tarde. cela. E por isso agradeço a Et Deus je por isso. continue à remercier Eu vou agradecer também une femme dans l'ombre uma qui est en mulher train de faire un grand travail. e grande À trabalho côté que ela d'un homme está de Dieu, parce que fazendo c'est pas facile. ao lado do nosso homem Et de si Deus. porter des hommes de Dieu, de femmes. Se temos que Et suportar os notre homens de belle Deus e as maman à mulheres. côté de notre Estamos a papa. ver a mãe que Et está ao je lado do glorifie nosso encore pai. Dieu pour cela. E estamos a agradecer mais a Deus por Et je isso. sais que hier, c'était le jour de mon prédécesseur. Hier, c'était le jour de mon prédécesseur. Ontem foi o meu dia Mon prédécesseur, donc hier. do processador. Et meu prédécesseur, O le processador, pasteur Marcelo Júnior. o pastor Marcelo Et je sais Júnior. qu'il a bien commencé là tout. Eu sei que ele começou isso Tout fait muito pour cedo. nous de demain. Para estarmos Et aqui aujourd'hui, desde cedo e je hoje, vais enchaîner ele veio para nos là où il s'est encaminhar. arrêté. Onde Et ele moi, je parou, continuerai eu vou grâce à Dieu. continuar a falar. Et je remercie toute l'équipe E eu agradeço a toda a qui est en train igreja, de travailler à côté de papa. todos que estão a trabalhar ao lado Et qui do Pai sont en train aussi de soutenir e que estão a sustentar notre bien-aimé, o nosso le bem-amado, pasteur Marcelo Júnior. o nosso pastor Et Marcelo tous les Júnior. serviteurs qui sont dans ce lieu. E para os Et servos que toutes estão les nesse équipes lugar, qui sont en train de travailler todas as pour equipas que l'avancement trabalham de cette aqui œuvre, e que estão pour a aconselhar o l'avancement de nosso cette Pai, église. que estão a Que aconselhar Dieu os vous membros da bénisse igreja, abondamment. que Deus S'il y a abençoe des choses que nous abundantemente. devons beaucoup plus aimer, Se a et pessoa c'est que la devemos parole de mais Dieu que nous amar, devons beaucoup plus aimer. a pessoa que Voilà nós pourquoi devemos dans mais ces amar. congrès, Por isso que nous temos que profiterons aproveitar de toutes les choses que Dieu a mis à nos cœurs dos dias que Deus pour colocou em le nós peuple en ce lieu. para ensinar S'il y este a le povo grand nesse thème que lugar. nous partageons, E o Et tema nous que estamos sommes a en train de partilhar, partager e nós vamos le partilhar temps ele, de se réveiller, que é o tempo Mais de moi, je acordar. E eu vou le dizer, temps de nous réveiller. o tempo de Nous tous nos en ce lieu, acordar. Todos nous estão sommes aqui. obligés Somos de nous obrigados réveiller de et de acordarmos rentrer dans le travail de Dieu. e entrarmos Et na obra d'après de ce que Deus. je vous ai amené ici, E é o que nos trouxe mon aqui. mon sous-titre, O subtema ou nous allons subtítulo prendre la partie que nós vamos falar, dans les deux livres que nous allons lire à os présent dois ici. livros que nós lemos Mais le aqui, sous-thème que nous allons lire, mas o subtema que vamos c'est falar, l'heure de nous réveiller. que é a hora de nós acordarmos. Avant de commencer, Antes de começar, accompagnez-moi à la prière. acompanha-me na oração. Père éternel, Eterno Pai, je bénis ton grand nom. abençoa o seu grande Je nome. te remercie, Père éternel. Eu digo obrigado a Ti, Pour ó Pai ce bon eterno, moment, Seigneur. por este bom momento Qui nesse suis-je, lugar. Père?
Quem sou pour être pai sélectionné ce para soir ser selecionado et nesta faire noite alimenter ce peuple e alimentar et este ta povo, nourriture spirituelle, Père. dar alimento Puisque chaque espiritual, jour, Seigneur, porque a cada ils mangent de la nourriture todos os dias eles physique, comem alimentos Seigneur. físicas. Ils ont toujours eu faim, Père. Eles sempre Mais têm ta fome, nourriture, mas Seigneur, o seu qui alimento vient d'en haut, que vem dos céus, enlève, Père éternel, que la retire, faim Pai, dans la vie de gens. a fome na vida Voilà deles. pourquoi, Père, Por isso, nous ó nous Pai, abandonnons nós nos entre abandonamos tes nas saintes suas mains. santas mãos. Saint-Esprit de Santo Dieu, Espírito accepte de de Deus, nous parler. possa Touche falar le cœur de comigo, ce peuple, que todos que estão sortent nesse pas lugar, vides, Père, que não mais saiam qui sortent avec vazios, quelque chose d'important, que Seigneur, de saiam toi. com alguma coisa Au nom importante, puissant do Senhor Jésus-Christ, em nome poderoso nous de renversons Jesus. toutes les forteresses, Estamos a expulsar tout esprit todos qui os ne confesse ventos, pas ta todo Seigneurie, espírito que Jésus-Christ, não confessa o ne seu soit pas nome, en ce lieu, que Père não éternel. esteja nesse À lugar. ton nom glorieux, Em nome nous glorioso, avons tous assim prié, todos et respondemos nous disons, e dissemos: merci, Seigneur Jésus. obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Rapidement. Amen. Amém. Je me présente, je suis le pasteur Serge Makani. Apresentando ele, o pastor Sérgio Je Makane. suis un des disciples du pasteur révérend Dr Kibala. Sou dos discípulos do pastor Dr. C'est pas Pedro facile Kibala. quand on envoie quelqu'un que les gens ne connaissent pas, qu'on puisse l'accepter facilement. Não comme é ça, là. fácil enviarem alguém que pessoas não conhecem e À ser mon aceite entrée, facilmente. quelqu'un m'a apprécié ici pour la journée d'aujourd'hui. E ele me apressou muito para o Et dia de c'était hoje. l'accueil que je vis en vous. E foi acolhimento que eu tive de vocês. A maneira que vocês Et me le pasteur n'était receberam. pas encore présent. Apesar que eu Mais ainda não ceux qui estava m'ont presente, reçu là, mas aqueles et que me je ne connais pas receberam, même de nom, eles nem conheciam meu et je nome. viens de rappeler seulement le nom d'un seul ici là. Apenas Quand on a se affiché lembraram cela à quando l'écran, colocaram o nome aqui no ecrã. il y a eu plusieurs Aí houve qui m'ont muitos reçu, que me et cela receberam m'a laissé étonné. e aquilo me admirou Quels bastante. sont ces gens-là pour que me reçoivent de la sorte? Quem são estas pessoas que me acolheram desta Nous forma? allons ouvrir rapidement deux livres. Rapidamente vamos abrir Le dois livre de livros. Romains chapitre 13, Livro de Romanos, le capítulo verset 13, 11 jusqu'au verset 14. do verso 11 Et até puis o nous allons 14. prendre encore la carte aux Éphésiens, E depois vamos ler dans no le livro de chapitre 7 Efésios, jusqu'au chapitre 14. onde vamos ler C'est no là où capítulo nous allons 14, parler onde de nós ce vamos don qui falar nous a réunis ici, de là. tudo que nos Et trouxe j'ai aqui. apprécié vous voir encore. J'ai apprécié vous voir encore. E eu ainda me aprecio de vos Il y a une ver. histoire qui nous parle dans le livre de Genèse 14, 21. Là, on ne va pas lancer d'abord. Não vamos lançar, mas tem uma história que se Je conta vous no dis livro de seulement une Gênesis chose qui 21. se passe là. Apenas vou vos E contar o aí que acontecia lá. Abraão, Teve Il Abraão, est allé sauver son neveu. que foi salvar o seu primo. Ao voltar, Il s'est croisé avec le roi de Sodome. ele se encontrou com o rei de Et le roi de Sodoma. Sodome lui a dit, O rei de Sodoma disse para beaucoup ele: de rois qui se sont combattus contre toi muitos seul, reis se avec combateram peu de contra gens. você com muita Toi, tu as pu gente, gagner ce gens-là. mas você não C'est ganhou essas étonnant. pessoas. É C'est de que je admirar. dis de toi, O que vem de ti, donne-moi tes hommes, dê para mim et os moi je seus te homens, donnerai des richesses. e eu vou te dar as Abraão riquezas. disse a ce roi, Abraão disse ao rei: loin de là, longe je n'ai disso, pas besoin de tes richesses. eu não preciso das Mais suas donne seulement le riquezas, pain, l'eau à ces hommes, puisque sont mas combattus apenas dê pão pour e vous água sauver. para esses homens Mais para tes te richesses, salvarem. je n'en ai pas besoin. Mas eu Et não de la même preciso. manière, je déclare ce soir É da dans mesma cette maneira que église, estou a declarar vous para êtes essa igreja. importants pour cette Vocês église. são importantes Vous para êtes essa une igreja. grande richesse pour Vocês cette são uma église. grande riqueza Dieu para a essa besoin igreja. de vos mains. Ele precisa Dieu das a vossas besoin de mãos. votre conscience. Deus precisa da vossa Travaillons consciência. pour l'expansion Vamos de acordar cette para a église. expansão para esta Dieu igreja. paiera tout et chacun de E Ele vous. vai pagar cada Cette um de année ne nós. finira pas. Este ano não Celui vai qui acabar. se laisser Aquele que vai se rentrer entregar dans cette œuvre, e entrar no seu acompanhar coração, notre Papa acompanhando Marcelo, ao nosso Pai, acompanhar tout ce qui acompanhar se fait tudo ici, que Ele vai nous fazer, verrons la main de Dieu. Ele Puisque viverá Dieu o n'est mesmo pas un Deus. menteur. Porque esse Deus não Vous êtes mente. une richesse pour cette église. E Ele tem uma riqueza para essa igreja. Je vous ai beaucoup apprécié. E Ele vos aprecia bastante. On nous lance le livre de Romains 13. Vão nos lançar o livro de Romanos Romains capítulo chapitre 13. 13. Romanos capítulo 13. Nous allons commencer par les versets 11 jusqu'au verset 14. Amen. Hein? Amém.
Là, je ralentis un peu. Eu vou um pouquinho mais devagar Pour que je laisse aussi le temps para deixar o tempo para o au intérprete, traducteur de respirer un peu. para que o tradutor possa respirar um pouco, C'est né? question de nombre de minutes. É uma questão de minutos. Même quand on s'est rentré ici, Mesmo quando entramos aqui, j'ai dit à mon traducteur, puisque son nom c'est David Ntemo. o nome dele é David Ntemo. Eu dizia para ele, Je l'aime beaucoup. eu amo muito ele. Et je disais à lui, E eu estava dizendo para c'est que ele, moi là, donc, je você cours sabe vite. que lá na igreja eu corro Mais ici, bastante, là, nous essayerons un peu de mas ralentir. aqui nós vamos acalmar um pouco. Mais quand je commençais à monter, Agora, quando começarmos a quand subir, j'ai parlé à l'oreille de mon papa, quando eu falei à orelha do meu il m'a pai, donné le nombre de temps que je ferais ele me ici, là. disse o quanto tempo que eu vou fazer Et aqui. raison pour laquelle j'ai accéléré un peu, Por isso que eu acelerei um pouco, pour que nous ayons toute la matière préparée. para todos nós termos a matéria completa. Amen. Amém. Là, on nous a lancé déjà l'écran. Ali nos lançaram no ecrã, Romains chapitre 13. Romanos capítulo Nous 13. allons commencer par le verset 11 Vamos começar no verso 11 jusqu'au verset 14. e vamos ler até verso 14. Et je ne sais pas s'il y a un bon lecteur ici dans la salle. Será que tem um bom leitor aqui na On peut igreja? nous faire rapidement la lecture. Vou fazer rapidamente a leitura. Et s'il n'y a pas le lecteur, Se não houver leitor, là, moi, je continue avec ma version française. aí o pastor vai continuar com a versão francesa. Lemos no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11, lemos em nome de Jesus. Amen. E isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonárias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Verso 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra do Senhor. On lit rapidement la deuxième lecture. puisque Rapidamente on va vamos commencer. ler a segunda passagem, Nous ayons la facilité pour ne plus retourner toujours à lire. para termos a facilidade de não voltarmos a Éphésiens ler. chapitre 5, le verset 14. Efésios capítulo 5, verso 14. Vous allez m'excuser, je suis un Angolais, Vão me desculpar, eu sou angolano, mais je suis né dehors de mon pays. mas eu nasci fora do meu país. Et quand je suis rentré au E pays, quando eu voltei ao meu país, j'avais déjà au moins 2 ou 3 langues comme ça là. eu já tinha 2 ou 3 línguas. Mais d'habitude, je préfère continuer avec la langue française Mas de hábito eu gosto de pregar em pour que francês je ne perde pas cette langue. para não perder essa língua. Amen. Hein? Lemos em Éphésiens nome de chapitre Jesus. 5, le verset 14. Efésios capítulo 5, verso 14. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Amém. É isso que eu queria ouvir de vocês aí. Se fosse na nossa casa, nós aí fala no dialeto, Liloba na Zambewana, todo mundo vão falando, eu aceito. Na nossa igreja, quando falamos a palavra do Senhor, respondemos, eu aceito. Entramos já no... Ei, lá nessas coisas que nós gostaríamos de falar nessa noite. Agora vamos falar sobre essas coisas. No grande problema que nós temos. O subtema nós tiramos no Romanos, capítulo 13, verso 11, onde estão nos dizendo: é a hora de despertarmos do sono. É como se alguma coisa, quando pessoas dormem, eles têm sempre a obrigação, seja como for, devem sempre acordar. Mas tem aqueles que dormem
sans se e réveiller. não C'est acordam la mais. mesure et les gens attendaient qu'ils puissent se réveiller. Aqueles que esperavam On a acordar venu bouger la personne en vão question. mexer a pessoa que E está a dormindo, pessoa em questão mas a pessoa que está se ne falando répond pas, já não ne bouge responde, pas. já não se Cela veut mexe. dire, Quer la dizer personne en question que a est pessoa restée une personne morte. permaneceu Ça peut morta. arriver à toi, ça peut arriver Pode à acontecer moi. a você, pode acontecer a mim Quand il y a também. l'occasion, Quando há quand il y a ocasião, l'opportunité de quando Dieu, há oportunidade, nous devons profiter de cela. devemos aproveitar Je disso. vais vous raconter rapidement une histoire. Vou vos contar Et rapidamente c'est uma en história. 2011. Aconteceu em Il 2011. y a eu un tremblement de terre au Japon. Teve um terremoto em Un Japão. tremblement de terre dévastateur. Terremoto devastador em Ça Japão. ravagé tout dans son chemin. Aquilo destruiu E aí, tudo na uma região. femme? Mas teve uma Et mulher. a survécu. Ela sobreviveu. Parce qu'elle s'est réveillée Porque ela acordou quelques minutes avant la secousse. alguns minutos Après antes. avoir entendu une casserole Quando ela ouviu o barulho tomber dans la cuisine. de uma panela caindo na cozinha, Elle quittant sa chambre. ela saiu do seu quarto. Elle a vu maintenant les plafonds Ela olhou para o teto s'effondrer derrière e elle. que estava caindo atrás dela. Elle était dans la chambre. Ela estava no quarto. Là, il y a eu tsunami. E lá teve tsunami. Le mouvement de ce tremblement Teve o tremor a de réveillé terra. cette femme. Isso acordou a mulher. Voilà sa chance. Olha a chance. Là où elle était dans la chambre, Onde ela estava no quarto, elle est sortie au salon. ela saiu, foi para a Ela sala. sortiu ao salão. Quando chegou no salão, Le plafond de la chambre là où elle o était. teto do quarto Você onde ela tombou estava derrière ela. caiu sobre a cama Essa que ela é essa estava. chance. E era a sorte dela. Pourquoi cette femme Por que esta a mulher survécu au tsunami? sobreviveu C'était nesse à terremoto? cause de se réveiller. Era por causa de Si elle ne s'est pas acordar. réveillée, Se ela não elle allait acordasse, mourir dans la chambre. ela poderia morrer no Mais quarto. qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse Mas se o réveiller? que fez com que ela Le acordasse bruit qu'elle a foi entendu. o barulho que ela ouviu. Ça lui a réveillé dans la chambre Aquilo où elle était. acordou ela no quarto em que Et ela estava. littéralement, on dirait, E isso le fait de posso se réveiller dizer, lui a sauvé la o vie. fato de ela acordar Et salvou nous, a vida aujourd'hui, dela. E de nós la também même hoje, manière, da mesma les maneira, choses spirituelles as coisas et des espirituais, choses émotionnelles as coisas emocionais s'effondrent dans nos familles, estão em nossas famílias, la société, a sociedade, dans nos églises. nas nossas Et igrejas. beaucoup dorment encore spirituellement. Muitos ainda estão a dormir espiritualmente. Ici, nous voulons nous amener dans des dimensions spirituelles. Isso tem que nos levar em dimensões Il y a trop de espirituais. choses qui dorment Há dans nos muita églises. coisa que ainda dorme em Nous nossas devons faire vidas. réveiller cela. Devemos acordar ou Mais on dort despertar encore. isso. Écoute, il y a un proverbe qui dit, Há provérbio que lorsque le diz: ciel envoie des alertes, quando o céu envia alertas, dormir, c'est risquer de mourir. é para não poder te deixar morrer. Quand le ciel Quando o céu commence à envoyer des alertes, começa a enviar alertas, dormir, dormir c'est risquer de mourir. é ter a arriscar para você C'est morrer. risquer l'effondrement. É para você poder ficar para sempre. Il nous faut nous réveiller. Les Nós devemos acordar. Dans le livre que nous venons de lire de Romains, No livro onde lemos em Romanos, Paulo. o Paulo, qui a écrit ce livre, quem escreveu esse il ne livro, parle pas à des incroyants. ele não está falando a Mais pessoas que não Paul est en train de acreditam, parler aux chrétiens. mas ele falava aos cristãos. Le texte montre qu'il est possible Ele estava mostrando que é Nós aussi, possível nós também d'être sauvés, sermos mais salvos, encore endormis. mas ainda estando a Pour la dormir. mission, A missão nous sommes encore endormis. é que nós ainda Pour estamos ce qui est des dormindo. réalités spirituelles dans l'église, Aquilo que está morto no espiritual na igreja, ainda estamos le dormindo. danger qui est en train de survenir. E enquanto que eu estava aí a Dans dormir nos villes. nas nossas Mais il cidades, y a encore des opportunités ainda tem muitas moment oportunidades présent no que presente nous pouvons profiter de que nós cela. devemos aproveitar disso. Et dans ce sens, maintenant nous rentrons ici. E dali onde nós voltamos aqui, Et quand Paul nous parlait de se réveiller, quando Paulo estava falando para nós il nous a menés dans despertarmos, deux dimensions. ele nos levou em duas dimensões. Il nous a menés dans le réveil au temps de Dieu. Ele nos levou no acordar no tempo de Deus. Temos dois tipos de tempo. Nous avons le temps que nous appelons Kairos. Temos o tempo que chamamos de Et nous Kairos avons le temps aussi que nous appelons Chronos.
chronos. E temos o tempo que chamamos Le de kairos, Cronos. c'est le temps de Dieu. O Kairos é o agir tempo dans de nos Deus vies. que vem nas nossas Mais le vidas. chronos, Mas o Cronos c'est le temps de nous qui sommes ici des é o humains. tempo de nós humanos que Mais dans estamos tout aqui. ce qui nous concerne, Em tudo que tem Dieu a ver veut com a que nous gente, rentrons dans son temps. nós devemos entrar no tempo le de Kairos. Deus. É o Kairos. Ce qui est important pour nous. É muito Et importante c'est para vivre nós les kairos dans nos vies. que tenhamos o Voilà Kairos, pourquoi tempo je de vous Deus dis em nossas que- vidas. Partons de ce que nous venons de lire. Vamos começar de Et onde toi, nós tu te lemos, réveilles. para que você possa Voilà, despertar. rapidement, je t'amène ici, là. Por isso que nós estamos ali em despertar do Il sono. y a 5 choses que nous allons maintenant rapidement étudier. Tem 5 coisas que vamos Et la estudar. 6e, nous allons fermer là. E a sexta nós vamos Et quand terminar. Paul parlait, vous avez du temps, dans le verset 11. Quando Paulo estava dizendo que vocês têm ainda tempo, Il parlait, vous savez encore quel temps nous sommes. ele disse: vocês sabem em Pour qual lui, tempo il nós voulait nous estamos. montrer le moment opportun. Para nós queremos Il mostrar o voulait momento nous amener oportuno. dans des moments décisifs. Queremos vos levar no momento decisivo. L'église. A igreja, Peuple de Dieu que nous sommes. do pouco que C'est nós le temps de somos, prendre des décisions dans beaucoup de choses ce soir. nós podemos tomar muitas voudrais faire decisões réveiller nessa quelqu'un noite. Mas quero dizer a Qui alguém est en train de dormir que ainda está dormindo spirituellement, non espiritualmente, physiquement. não fisicamente. Vous allez comprendre quand nous allons rentrer encore dans la Vocês vão matière. entender quando Ça, entrarmos c'est un ainda moment mais. spécifique. É um momento Le moment que Dieu específico. veut visiter son O momento église. que Deus quer Le visitar a moment sua Dieu veut igreja. visiter les humains. Deus quer visitar os Et humanos. après toujours, E depois dans dos le verset dias, 11, no verso voilà 11, ce qu'il nous a dit. ouça o que ele Nous nos devons disse. nous réveiller du Devemos sommeil. nos despertar do Ça, sono. c'est une métaphore. Essa é uma Une metaforma maladie spirituelle que nous ou avons. uma doença que Il nós fait que nous temos. puissions se réveiller Devemos nos dans la acordar complaisance. no tempo presente. Il veut que nous puissions nous Ele réveiller quer para nós dans despertarmos des distractions. nas distrações. Aujourd'hui, ce qui retient encore l'Église, Hoje, o que ainda está a bloquear a et sa igreja apathie spirituelle. é la a apatia distraction. espiritual e as La distrações. distraction est beaucoup plus aujourd'hui dans le Hoje tem monde. muitas Ça distrações fait no que nosso nous ne meio. tirons plus attention aux choses de Dieu. Nós estamos a nos Mas afastar é mais das vraiment coisas notre de problème. Deus. Et toujours dans le verset 11, E sempre no verso 11, il nous a donné encore un mot clé. ele nos deu mais uma Le palavra-chave. salut est maintenant prêt. A salvação e agora pertinho, né? A salvação é agora. Et comme ele me sou pene. Agora está perto. Que signifie le salut est encore O que prêt? quer dizer que a salvação agora está Cela perto signifie de le nós? retour de Jésus-Christ est proche. Quer dizer que a vinda de Jesus Cristo está perto Pour de l'expliquer chegar. selon les chrétiens de Romains. Podemos explicar isso em Et Romanos. par après, il les a menés dans le E verset depois 12. ele lhes levou no verso Il leur avait 12. dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ele disse: o que vamos Comme fazer? maintenant le salut est prêt. Agora que a salvação está Comme maintenant perto. Jésus-Christ veut revenir. Agora que Jesus Cristo quer C'est que voltar. nous devons faire. O que devemos fazer? Rejetons les œuvres de ténèbres. Devemos resgatar as obras do Senhor. Alléluia. Amém. Lancemos fora as obras. As obras, devemos reforçar Trevas. as obras. Amen. Hein? Amém. Maintenant que Jésus-Christ cherche à rentrer, Agora que Jesus Cristo quer voltar, l'important c'est de faire quoi? o importante é fazer o quê? C'est de rejeter des œuvres ténèbres. Devemos rejeitar as obras das trevas. Quais são as obras das Les œuvres de trevas? ténèbres, c'est le péché toléré. É o pecado Aujourd'hui, tolerado. beaucoup de chrétiens que nous sommes, Hoje há muitos nous ne voulons cristãos plus entendre nos pères já não spirituels. queremos ouvir os Nous ne nossos voulons pais. plus entendre ce que c'est Já Dieu não à queremos l'Église. ouvir o que Nous a igreja está tolérons le dizendo. péché. Nós estamos Nous a venons aceitar à o présence de pecado. Dieu, Estamos mais a nous ne voulons apresentar pas abandonner e nós não queremos les choses abandonar mauvaises de ce as monde. coisas ruins desse Rejetons mundo. les œuvres de ténèbres. Rejeitar as coisas Que das cela trevas. signifie encore? O que isso mais quer Abandonner dizer? les habitudes charnelles. Abandonar as habitudes Raison pour carnais. laquelle Por isso, Ce congrès est important pour toi et moi. é importante para Dans les você e congrès, eu. nous amenons nos connaissances et nos expériences. Quando nós temos a ter conhecimento e Nous faisons experiências, ces échanges-là nós fazemos aquelas trocas pour que nous puissions
faire rentrer en nous para colocarmos la dentro de personne nós de Jésus-Christ a pessoa de dans Jesus nos Cristo vies. nas nossas vidas. L'unique marque que nous devons porter dans nos vies. A única pessoa que devemos Et levar porter as nossas seulement les vidas habitudes qu'avait Jésus-Christ. é apenas as atitudes que Et tinha maintenant, nous Jesus arrivons à Cristo. ce lieu ici, là, E nós temos aqui, dans le verset 14. no verso Qu'est-ce 14, que la Bible nous o dit? que a Bíblia está dizendo? Revistons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Revistamos-nos do Senhor Revestez-vous du Jesus Seigneur Cristo. Jésus-Christ. Revistamos-nos do Senhor Jesus Cristo. O que Nous quer devons porter dizer? l'identité de Jésus-Christ. Devemos ter a Nous identidade de devons être Jesus. les imitateurs Devemos ser imitadores de Jésus-Christ. de Jesus Nous Cristo. devons prendre la conduite Devemos ter a de conduta Jésus-Christ. de Jesus Nous Cristo. devons rentrer en mission. Devemos entrar em missão para nos 3 ans tornar et demi, 3 anos e il meio. a fait sa mission. Ele fez a sua Il est missão, parti. ele foi Il a laissé la charge à e ele l'église. deixou a carga Nous na devons igreja. continuer à faire la E nós mission. devemos continuar a Notre fazer a mission, missão. c'est quoi? Fazer o que é a missão? Mundo. É mostrar no mundo Comment marcher? como caminhar, Como Jesus-Christ avait como marché. Jesus Cristo Comment caminhou, vivre? como viver, Como Jesus-Christ avait como vécu. Jesus Cristo viveu. En personne comme ça, en chair, Jésus-Christ. Carnalmente falando de Jesus, Il avait la chair comme toi et moi. ele tinha carne como você e Mais eu, il a vécu le péché. mas ele venceu a Pour dire morte. que cette force aussi, Essa elle força a também, transmis cela à nous. ele transmitiu Nous para aussi, on nós. peut vaincre le péché. Nós também podemos Voilà vencer pourquoi o ce pecado. soir, Por isso, j'appelle nessa noite, l'église eu estou a chamar a igreja revestir a revestir Jésus-Christ. Jesus Cristo. On est en train de prendre Jésus-Christ comme un drap. Nós estamos a pegar Jesus Cristo Que como nous, um l'Église, lençol que nós, a igreja, devons couvrir. vamos nos cobrir Au-dessus de nous. abaixo de nós. Amen. Amém. Amen. Amém. Oh, Jésus-Christ, c'est bon. Alléluia. Amen. Amém. Et maintenant, nous sommes arrivés ici, là. Agora estamos aqui. Avant d'attaquer cette partie-ci, là. Antes de falarmos desta parte, Ici, c'est à partir de Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. aqui já estamos a falar de Efésios capítulo 5, verso Maintenant, Paul 3. est allé aux Éphésiens. Agora, o Paulo foi aos Il leur a Efésios, envoyé une carte. ele enviou uma carta. Il dit, maintenant, vous, là, Ele disse agora para vocês, réveillez-vous. acordem. Mais là, il a utilisé comme s'il parlait à toi, il parlait à moi. Ele agora usou como se estivesse C'est a comme falar s'il para parlait à você tout e chacun eu. de nous séparément. É como se fosse a falar de cada um de nós. Réveille-toi! Acorde. Toi qui dors! Você que está Relève-toi! dormindo, acorde. Contre les morts! Você que está morto, T'éclairera. o Cristo vai te esclarecer. L'important ici, c'est quoi? O que é mais importante aqui? Jésus veut que nous puissions nous en sortir de mort. Jesus quer que nós possamos Et sair lui da veut maintenant nous morte éclairer. e possamos entrar na luz. Le problème ici, c'est quoi? Qual o problema aqui? Paul a cité ce que nous appelons l'hymne. O Paulo citou o que nós chamamos de hino. O hino primitivo da igreja, né? Hino primitivo Porque da o hino igreja. primitivo da igreja. Hino primitivo da E ele igreja. falava de despertar. Il parlait Como de arrependimento e retorno à luz de que la Cristo. repentance puisse Nous retourner a devons nous. nous réveiller. Temos que acordar. Et les questions maintenant, c'est ici. E agora a questão aqui é: Le danger, o perigo ce n'est pas le diable não é o diabo qui est en train de rugir. que está rugindo, Mais le problème, c'est mas quoi? o problema C'est é toi et moi. é você Nous e eu. dormons, Estamos nous dormindo sommes en train de ronfler. e estamos a roncar. A questão de lá, que vai nos tocando, irmão. O diabo, ele está rugindo. Aquilo não é perigo para mim. Mas questão de quê? Ele está rugindo, mas eu dormindo, roncando, que significa que estou no sono profundo mesmo aí. Não estou sabendo de nada. Se você retornando lá no início, se tu retournes lá au début, là où on était, Se voltar no início onde nós qu'est-ce qui a estávamos, fait réveiller la femme? Puisqu'elle o que fez acordar aquela mulher? a écouté le bruit. Ela ouviu o barulho Elle s'est réveillée e ela acordou en fouillant. e fugindo, Il a laissé le danger derrière ela elle. deixou o perigo É atrás a mesma dela. chose, l'église. É a mesma coisa a igreja. Le diable est en train de rugir. O diabo está Mais nous, nous rugindo, dormons. mas nós Ça estamos montre que nous dormindo. sommes dans un sommeil profond. É porque estamos no L'église sono doit se profundo. réveiller. A igreja Le deve problème, acordar. c'est pas un danger. O problema Le não diable é o peut perigo, rugir. mas é Mais que ele está moi, rugindo, mas il faut eu que je puisse avoir l'oreille spirituelle. Eu tenho que ter o Quand ouvido je dors, espiritual. Quando il estou faut que je dors dormindo, avec l'Esprit de Dieu. eu tenho que Et à acordar com o chaque Espírito de fois, Deus. E a cada celui qui a vez, le
pouvoir de me faire réveiller. Ele que tem que me fazer Aujourd'hui, acordar. L'Esprit de Mas Dieu n'est plus hoje, dans o l'église. Espírito de Deus já Puisque não nous está nous nas sommes igrejas. restés Ele nos dans deixou des distractions. em Nous distrações. sommes laissés Nós nos dans deixamos des péchés tolérés. em pecados Et nous ne tolerados. voulons pas laisser E nós não queremos nos deixar, habitudes charnelles. nós não queremos deixar Voilà hábitos pourquoi carnais. Le sommeil nous attaque Por isso que fortement. o sono está nos atacando. Le sommeil spirituel, c'est quoi? O que é o sono espiritual? Pode ir passando, né? Passa aí, o sono espiritual pode ser confortável, mas é seguro. Le sommeil spirituel peut être confortable, mais il n'est pas sûr. O il n'est sono pas espiritual assurance. pode ser bom, mas Quand tu não é dors uma profondément, certeza, c'est não pas é une um assurance. seguro. Le temps ne joue pas avec notre faveur. O tempo não está do nosso favor. O tempo não está ao nosso favor. Ele está correndo. O tempo está correndo. Le temps coule. O tempo está correndo. C'est ça ce que l'ami venait de nous relater ici. É o là. que acabaram de nos mostrar aqui. Il nous a donné le livre de Marc, chapitre 15. Ele nos mostrou o livro de Marcos, Et capítulo là, il 15, avait lu dans le verset 42. onde ele leu em verso Le 42, soir étant venu, é que o tempo chegou, ils sont partis à la préparation. eles foram na La preparação. veille du sabbat. No tempo do Qu'est-ce sábado, qui a fait que o que aconteceu là, nesse lugar? que nous ayons moins Que nós le possamos courage ter, de vivre un homme, pelo menos a que coragem aí de uma viver um oportunidade. homem que teve a on lui oportunidade donne le droit e lhe deram o direito d'enlever notre roi à la croix. de colocar o nosso d'aller rei na l'enterrer. cruz e Parce enterrarmos, qu'il était dans la préparation. porque ele estava na Le succès preparação. dans la vie. O sustento na Et c'est quand la vida préparation é quando na vient en preparação rencontre vem se avec encontrar l'opportunité. com a oportunidade. L'opportunité que nous parlons a aujourd'hui, oportunidade que estamos a c'est falar le hoje. kairos. É o Le Kairos, temps de Dieu. o tempo de Celui Deus. qui va saisir ce temps. Aquele que vai Celui qui segurar va esse saisir tempo. ce Aquele congrès. que vai estar Tout nesse ce qu'ils sont en momento. train de dire dans ce congrès, O que ele está dizendo de correr, il ne restera pas la même personne. ele não vai permanecer a mesma pessoa. Raison pour laquelle ici, là, Por isso que nós estamos c'est aqui. question d'une urgence É uma questão de eschatologique. urgência Escatologique. escatológica. Isso, uma urgência escatológica. Urgência É escatológica missionária. e Que missionária. não pode ser ignorada. Nous ne pouvons jamais ignorer Não cette chose. podemos nunca ignorar. À ce temps actuel, Neste tempo il y a atual, une urgence eschatologique. tem uma Et ignorância une escatológica. urgence missionale. E a igreja tem que ir para a missão missionária. Quand on parle de l'eschatologie, vous connaissez les choses que Dieu a Quando gardées falamos pour de nous. escatologia, sabemos o que À fala. chaque fois, il dit, il reviendra. A cada vez que ele diz, ele Et virá. Paul, dans ses livres, E Paulo, nesse il livro, rappelait cela aux chrétiens. ele foi relembrar aos Les cristãos, chrétiens que nous sommes. os cristãos que somos, Certainement, nous nós savons certamente que Jésus-Christ reviendra. sabemos que um dia Jesus vai Raison pour voltar. laquelle nous devons nous préparer. Por isso devemos nos Les preparar. signes commencent à se montrer. Os sinais já estão Personne ne connaît le jour, aparecendo. personne ne connaît l'heure. O dia ninguém conhece, ninguém sabe. Et c'est obligatoire pour nous. É por isso que oramos por Et nós. surtout dans ces villes que nous sommes. Sobretudo na cidade que nós Et nous estamos. savons beaucoup de choses. Sabemos de muita Et il y a coisa. des gens ici à São Paulo. Há muita gente aqui em São Paulo. Ils vont au boulot. Vão Ils vão produisent trabalhar. beaucoup de choses. Eles produzem outras Ils aiment poster coisas. des choses sur WhatsApp. Eles gostam de postar coisas pelo Mais WhatsApp. spirituellement, ça signifie Mas espiritualmente, ils dorment. eles ainda estão Mais le dormindo. travail de Dieu, Mas o trabalho de ils Deus, ne parviennent pas à faire eles cela. não conseguem Ah, des fazer. fois, les images de l'église, Às vezes, ils domingo ne na parviennent pas à igreja, poster cela. eles não conseguem postar Mas o que lá tu vai acontece estar na na igreja. praia. Mas quando vai à praia, Tu préfères poster ele cela. prefere postar aquilo. Voilà certains faits autour de nous. É aquilo que acontece no meio de nós. Il y a des mariages ici, là. Existem casamentos, Casamentos adormecidos pela rotina. casamentos adormecidos pela rotina, Puisque nous sommes toujours en train de dormir. porque ainda estamos dormindo. Voilà les choses qui nous arrivent. Eis as coisas que Le acontecem mariage para nós. endormi par la routine. Os casamentos estão adormecidos. Chaque jour la même chose. Todos os dias a mesma coisa. Là à la maison, les gens ne prient pas. Em casa, pessoas já não Papa et oram. maman
o papai e a mamãe ne rassemblent pas les já não enfants juntam a avant família. de dormir pour prier Antes ensemble. de dormir, tem que Il y a orar. le sommeil spirituel qui est rentré dans cette Esse maison. é o sono profundo Avant espiritual. que tes enfants aillent à l'école le Antes matin, das crianças irem à tu ne pries escola, pas pour tes enfants. por que você não ora para suas crianças? Il a le sommeil spirituel rentre. Eles ainda estão no sono Avant de espiritual. manger, Antes de comer, les gens ne prient plus. as pessoas já não Il a oram. le sommeil spirituel Estão no rentre. sono espiritual. Et voilà ce qui nous arrive là. E olha o que nos acontece. À part de mariages endormis par la routine. Além dos casamentos Les adormecidos pela jeunes rotina, anesthésiés par les divertissements. os jovens estão no La entretenimento. pornographie, n'en parlons même A pas. pornografia já não podemos nem Quand on falar. disait, Quando il y a eu des crescíamos, films havia que filmes nous ne pouvons pas regarder que nós cela não podíamos à assistir bas âge. com idade Moins de baixa, 18 ans. menos de 18 C'était anos. interdit de regarder ce film. Era proibido de assistir Mais esses aujourd'hui, filmes. Mas Nous ne hoje, contrôlons plus nos enfants. já não controlamos Même les nossos enfants de filhos. 9 10 ans 9 anos, Dans 10 les anos, téléphones. com celulares, téléchargent de films estão a pornographiques. entrar, estão assistindo Des filmes choses interdites aux pornográficos, chrétiens. coisas Ça proibidas nous aos fait cristãos. dormir spirituellement. Aquilo está dominando Ça, c'est la stratégie espiritualmente. de l'ennemi. Isso está A fazendo stratégie du alegria. diable. É a estratégia do Et diabo. dormir l'église. É para nós, a igreja. Eugène avec des photos pornographiques. Devemos vigiar com Tant de essas coisas, distrações. nas distrações. Et beaucoup de choses que toi tu sais que E moi, je ne muitas sais pas. coisas que você conhece. Idosos esquecidos, quando são os guardiões da sabedoria, les aînés, nous les avons oubliés même. Nós esquecemos os idosos. Ce sont eux qui sont comme les gardiens de la sagesse. Eles é que são os guardiões da sabedoria. Mais ces vieilles personnes Mas esses ne donnent plus la idosos sagesse aux jeunes já não estão a dar sabedoria aos plus la jovens. sagesse aux enfants. Já não dão sabedoria às à crianças. cause de la boisson à tout Por moment. causa da bebedeira. Il n'a plus le temps d'approcher les enfants. Já não tem tempo de Pour aconselhar donner os la sagesse. pequenos. Por Pour quê? donner la morale. Para dar a Et moral dans para un seul eles. pays, Em alguns países, quand les vieillards ne vont plus parler, quando os velhos já não falam, comment est-ce que nous aurons l'expérience du como é temps que passé? vamos ter a experiência dos Il y a tempos beaucoup de choses passados? à dire, Muita coisa a mais nous sommes dizer. obligés de sauter cela. Mas somos obrigados a Há pularmos igrejas isso. ocupadas com programas, mas vazias de paixão e propósito. É lá, é lá, é lá, é lá. É le aqui. problème. Nous aimons remplir nos églises, oui, c'est Nós bien. estamos a encher as igrejas, Tout le sim. monde aime voir l'évolution. Todo mundo quer ver a Dans son evolução église. na sua Nous igreja. sommes appelés Nós somos à mener chamados l'expansion dans l'église. para expandirmos Mas a essa igreja. expansão que nos amamos Mas na a igreja. expansão que estamos aqui a Voilà dizer, où nous nous arrêtons. aonde é que nós paramos? Nous nous arrêtons seulement à faire beaucoup de programmes. Nós paramos a fazer bastante À la fois, programas, les gens ne font pas ces programmes atividades, avec passion. mas nós estamos a levar Nous esses sommes dans programas com l'église, paixão. mais nous venons dans l'église sans but. Nós vamos à igreja, mas não Voilà temos pourquoi dans ces objetivos. congrès, Por que les esse hommes congresso? que nous sommes Os ici, homens que nós comme estamos c'est aqui, notre jour, quando é o tu nosso as bien dia, fait aussi você fez bem d'amener ta femme à de côté levar a sua et de esposa à venir avec igreja. tes enfants. Você veio Tu com as seus bien fait filhos. aussi Você fez d'inviter bem ton ami, de convidar o seu amigo, d'inviter tes voisins, de convidar o pour seu que nous vizinho, tous, para todos nous pouvons nous réveiller. possamos acordar. Oh, que Deus terá. Vai lá. Aleluia. Aleluia, aleluia. O que Deus terá que permitir para te acordar? Quanto tempo mais você vai ignorar o chamado? Quem está esperando você despertar? Amém. Là sont des questions, si nous allons parler de cela. Mais É isso aqui, vamos falar disso também. ce que je voulais aujourd'hui. Mas o que eu queria Toi qui hoje, es ici comme un mari, você quem está aqui como um marido, je te dis de te réveiller dans eu ta te digo, manière. acorde De mettre ta femme comme Christ a aimé e son coloca a église. sua Nous, esposa les jeunes, junto nous com sommes você. ici. E nós Je estamos t'appelle à te aqui, réveiller fomos chamados para te acordar, pour que tu puisses vivre de meilleurs propos. para você viver os La melhores femme, toi propósitos. qui accompagnes ton mari Mulher, avec você tes que enfants, acompanha o seu marido, l'identité que Dieu t'a donnée. a identidade que Deus te Être deu, une aide à côté de ton mari. seja apegado ao seu marido, pour ta maison. seja mulher para uma mulher boa para Dieu sua va te casa. bénir. Les leaders das églises que nous sommes. E o nous líder devons da igreja nous que somos, réveiller. que devemos Et surtout en acordar, ce lieu ici, e nós que estamos aqui, pour faire des disciples avec profondeur. vamos fazer o discipulado com profundidade. L'église, nous devons aussi nous réveiller A igreja também precisamos acordar para dispular com profundidade.
Réveillez-vous. Temos que acordar. Votre rôle, A vossa les função hommes ce soir, nesta noite est de lidérer é de dans liderar la maison na et dans casa la société. e na Quand sociedade. nous n'allons plus lidérer, Quando não vamos mais nous aurons liderar, des difficultés. vamos ter dificuldades. La grâce que j'ai eue dans ces pays, A graça é que Deus nos deu esse il país. y a cela 10 ans que je suis en train de vivre ici. E estou dizendo para os que estão vivendo Là, aqui, je ne vous flatte pas. não estou vos mentindo. Chaque fois quand je discute avec mon maître Kibala, je Mas dis, a cada mês que eu converso com o meu mestre mes frères Kibala, brésiliens ne savent pas qui ils sont. eu pergunto para ele, os brasileiros não sabem quem eles são. Qui ils sont? Se eles soubessem Après quem les eles são, États-Unis, depois dos Estados après la Unidos, Chine, depois da China, et le troisième pays devait être le o Brésil. terceiro país tinha que ser o Nous Brasil. dormons. Mas estamos dormindo. Vous avez des qualités. O Brasil tem Vous qualidades. avez des choses dans ces pays. O Brasil tem coisas nesse Les país. jours où vous allez comprendre O cela, dia que vão entender isso, vous serez le troisième pays dans vocês ce vão monde. ser o terceiro país a governar o mundo. Comme la Chine a collé les États-Unis. Como a China está a A governar, passé la Russie. depois está passando os Adieu, Estados passei a Unidos, Europa ele Ocidental. vai passar a Rússia. Et c'est le tour du Brésil. E agora é a vez do Le Brasil. Brésil va dépasser tous ces pays-là. E ele tem que governar todos esses países. Mais il y a beaucoup de choses que nous Mas ne há comprenons muita coisa que nós não Vá sabemos. prier. Tem que pas. brilhar. Faites de recherche. Faça Tu me pesquisas. donneras raison de ce que je Vai vous me dis. dar razão no que estou dizendo. J'ai eu la grâce A graça. de sortir un peu voir les gens comment Eu ils tive a vivent. graça de sair um pouco, de conhecer as Et j'ai pessoas. compris. E eu entendi C'est ici qu'il faut rester. que tem que ficar aqui. C'est ici qu'il faut rester. Tem que ficar aqui. Mais accompagnons ces pays Mas vamos acompanhar esse avec país Jésus-Christ. com Jesus Cristo. Réveillons nos esprits. Vamos acordar nossos Com a palavra de espíritos Deus. na palavra de Deus. Vous verrez ce que Dieu va faire pour E nous. vamos là. ver o que Ele vai fazer. Il y a un penseur, il est aussi un pasteur. Teve um pastor, Ele foi mesmo pensador, né? e foi pensador Foi mesmo também. teólogo esse aí. Foi pastor Son nom c'est pastor e Timothy Keller. pensador. Timothy Keller. O nome é Timothy Keller. Et Timothy Keller, lui, il a fait son église, c'était aux États-Unis. Ele abriu uma igreja nos En Estados Unidos 1989. em Il 1989. était des églises presbytériennes. Ele teve as igrejas Mais le nom de son presbiterianas église e ele fez com a était sua l'église igreja, presbytérienne As- Redeemer, Redentor. ele fez as igrejas presbiterianas Redentor. Cet homme, quand il a commencé son église en Quando ele 1989, começou as suas il y igrejas, a cela 2 ans, il vient de mourir. e há 2 anos Et passados que chaque ele fois, il morreu, congrégait avec des gens comme ça. a cada vez que ele Mais beaucoup congregava plus com as il attaquait des pessoas, jeunes. ele ia mais falar com Et os cet homme, jovens. quand il rassemblait des jeunes, Quando ele estava no et chaque encontro dos fois, il jovens, faisait des fois de 5 000 a personnes cada dans momento la ele réunion de fazia, jeunes. juntava Des mais jeunes de 7 mil professionnels. pessoas. Et ça fait que son église avait tellement grandi. E fez com que a sua igreja Voilà ce que cresceu cet homme avait bastante. dit. E esse homem disse, Tom a dit quelque chose. esse homem disse C'est uma coisa: réveiller. acordar C'est regarder le monde avec les yeux de Christ. é olhar o mundo com os olhos de Cristo. Si nous allons regarder le monde Se nós vamos avec olhar o les yeux mundo de Jésus-Christ, com os olhos de Jesus le Cristo, monde ira loin. o mundo vai longe. Mais tellement que nous dormons, Mas enquanto estamos a lui dormir, dit qu'il vient pour faire son travail. que o diabo está vindo e está fazendo o seu Il n'y a trabalho. pas de réveil là où règne l'indifférence. Não tem nenhuma diferença para quem está dormindo. Le fait ne tombe que sur un hôtel éveillé. O problema é apenas de a pessoa acordar. Não há avivamento onde há indiferença. O fogo cai sobre o altar de desperto. Il n'y a pas le réveil. Não tem um avivamento Là où il y a l'indifférence. onde há indiferença. Le feu ne tombe que O fogo apenas sur cai, un hôtel éveillé. altar que Dans está nos maisons, acordado. réveillons nos hôtels. Então devemos acordar Réveillons nossos le monde de la altares. prière. Devemos L'unité, acordar c'est na oração. importante. De l'église primitive. A igreja primitiva, L'église primitive aimait la prière. eles amavam a À chaque oração. fois, ils A réveillaient cada momento eles l'autel, acordavam. Le feu de Dieu. O fogo de Deus sempre acendia, sempre acordava. Amen. Amém. Et pour aller à la fin du message, E indo para o final da minha mensagem, il y a une jeune fille a grandi dans une famille chrétienne. teve uma mulher que cresceu numa família Mais son cristã, cœur était éloigné. mas o coração dela estava longe. Pendant la pandémie, Durante a elle pandemia, a perdu son père. ela perdeu seu pai. Et dans ces deux, E nesse momento, Dieu l'a réveillée. Deus a acordou. Aujourd'hui,
E hoje, elle conduit des jeunes ela está conduzindo, liderando os jovens et prêche l'évangile. e está pregando o evangelho. Uma jovem da igreja cresceu em lar cristão. Se lá do 4, né? A história é essa aí de uma jovem aí. A jovem questão é uma jovem da igreja. Cresceu em lar cristão, mas seu coração estava longe de Deus. Durante a pandemia, perdeu o pai. E naquele luto, Deus despertou. Ele começou a se levantando. E hoje, ela lidera jovens e prega o evangelho. Dans ces réunions de jeunes, dans ces congrès, Nesse congresso de Dieu veut jovens, réveiller aussi de jeunes. devemos acordar os jovens. Amen. Hein? Amém. Coloca-me essas perguntas retóricas que você acabou de pagar. O que Deus terá que permitir para te acordar? Quanto tempo mais você vai ignorar o chamado? Quem está esperando que você desperte para ser curado? Restaurando o discipulado. Il y a un pasteur de ce pays. Tem um pastor nesse país, C'est un grand pasteur aussi. um grande pastor também. Voilà ce qu'il lui dit. Olha o que ele disse. Le plus grand jugement de Dieu O mais grande julgamento de n'est Deus pas la tempête, não é a trompeta. não a tempestade. Não. O maior juízo de Deus O maior juízo de Deus não é a tempestade. não é a tempestade. É o sono profundo É o sono no profundo. meio dessa tempestade. É dormindo no meio dessa tempestade. Le plus grand jugement de Dieu n'est pas O mais la grande tempête. juízo C'est de le Deus sommeil profond au milieu de la é tempête. o sono profundo no meio da tempestade. L'église doit se réveiller. A igreja deve acordar. Christ n'est pas venu pour nous condamner d'avoir O Cristo dormi, não veio para nos mais condenar, pour nous réveiller avec mas amour, veio para nos acordar pour nous com réveiller amor, avec grâce, para nos pour acordar nous com réveiller graça, dans la mission. para nos acordar na missão. Jésus-Christ ne nous condamne pas. Jesus Cristo não nos Les chrétiens que condena. nous sommes, Os cristãos Quando que somos, dormons, enquanto estamos dormindo, son esprit est avec nous. o Espírito dele está Pour nous conosco réveiller dans l'amour. para nos acordar com Pour nous amor réveiller dans la para grâce. nos acordar et com a nous graça envoyer dans la mission. e para nos fazer L'église entrar na là où nous missão. sommes, A igreja nous que devons somos, nous réveiller. devemos acordar. A luz ainda está acesa. Aleluia. Amém. É isso aí mesmo. Aux croyants. Crente, Maintenant, voilà ce que Jésus dit aux croyants. olha o que Jesus está dizendo aos crentes. Repentez-vous de votre apathie, Arrependem-vos. des ténèbres tolérées, As trevas toleradas, de la négligence da spirituelle. negligência espiritual. Cristo não veio para nos condenar por termos dormido, mas para nos despertar com amor, graça e propósito. Ao crente, voilà son appel. Olha o que- Arrependa-se O que chamamos arrependa-se da apatia, das trevas toleradas, das negligências espirituais. Pour les chrétiens, nous devons nous repentir. Para os cristãos devemos Dans nos cette maladie de arrepender. dormir, Nesse momento que dans estamos ces dormindo, ténèbres que nous avons nessas tolérées, trevas et la toleradas négligence spirituelle qui rentre en nous. e na ignorância Pour nous espiritual. qui avons des familles, Para os que estão da nous família, devons restaurer l'autel dans nos devemos familles. restaurar o altar nas famílias. Isso, restaure o altar doméstico. Amém. La prière doit rentrer dans A les oração familles. tem que voltar nas Pour famílias. l'église, Para a igreja, reacenda o fogo da missão. L'église, nous devons rallumer le feu de a la igreja mission. devemos acender o fogo da missão. L'église, nous devons A igreja rallumer encore devemos acender de novo le feu de la mission. o fogo da missão. Isso é importante para nós. E aos não salvos, ceux qui ne sont pas sauvés, Aqueles que não são ceux qui n'ont pas encore salvos, reçu Jesus-Cristo em aqueles que ainda leur não vie, receberam Jesus nas suas vidas. hoje é o tempo aceitável. Amém. Desperte para a vida eterna. Amém. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jesus-Christ Para dans aqueles leur que ainda não vie, receberam Jesus Cristo em à suas ceux-là vidas, qui ne sont pas sauvés, aqueles que ainda não são aujourd'hui é o salvos, momento favorável. hoje é o dia Réveille-toi pour favorável. la vie éternelle. Acorda nesta vida.
Réveille-toi pour la vie Acorda éternelle. para esta vida. Tu peux continuer à dormir dans l'obscurité Você pode continuar a ou dormir te réveiller à la lumière de Christ. para você acordar no meio de Mais Cristo. souviens-toi, Mas se lembra, le temps de se réveiller, o tempo de acordar, ce n'est pas demain, não é amanhã, c'est maintenant. é agora. C'est maintenant. É agora. E será que a igreja pode repetir comigo? Você pode continuar dormindo no escuro ou despertar para a luz de Cristo, mas lembre-se, o tempo de despertar não é amanhã, é agora. Amém. É agora. Amém. É agora. Amém. É agora. Basta chegar lá em casa, Éfesos 5:14. Continua lendo isso lá em casa. Desperta-te. Oh, tu que dormes, réveille-toi. Acorde. Tu que dors. Você que ainda dorme. Será que podemos orando? As igrejas podemos se levantando para finalizar com a oração, nós todos. Nous allons faire la supplication pour nos familles. Vamos fazer a suplicação para nossas famílias. Nous allons supplier Dieu pour la Vamos suplicar a réconciliation. Deus para a Là où il n'y a reconciliação. pas la réconciliation, Onde não tinha nous allons reconciliação, demander à Dieu vamos pedir a Deus de restaurer nos vies, para Ele restaurar nossas vidas, d'amener des rêves spirituels dans nos vies. para poder voltar o Que Dieu espiritualismo nas nous nossas donne vidas, des yeux spirituels para nos dar os olhos pour espirituais, voir loin. para ver longe, Que Dieu nous donne des oreilles para spirituelles Deus nos dar os ouvidos pour que nous puissions espirituais, entendre para les possarmos choses ouvir que le monde ne sont pas as coisas que o mundo não consegue Que Dieu nous ouvir, donne un cœur que Ele nos conceda o coração que vai pour acordar commencer à agir, para começar a prendre des agir, décisions, para tomar a as se decisões, séparer des péchés tolérés, para se separar dos à pecados, se séparer para se des separar habitudes personnelles, das habitudes des pessoais, habitudes charnelles. as habitudes Que carnais. Dieu nous donne cette force. Que Deus nos dá a On força. peut nous amener dans l'adoration. Será que pode nos levar na Commence à adoração? demander la grâce, l'amour Vamos de pedir Dieu. a graça e o amor de Deus. Commence à revêtir Jésus-Christ. Começa a revestir Jesus na sua vida. Commence à demander à Começa a Dieu pedir a Deus d'ouvrir tes yeux de spirituels, abrir os seus olhos d'ouvrir espirituais, tes oreilles de spirituelles. abrir os seus ouvidos Il veut espirituais. t'écouter. Ele quer te Il ouvir. veut te faire du bien. Ele quer te fazer o bem. Il veut amener Ele quer te de grandes levar choses dans ta vie. grandes coisas Ele na vai te sua vida. transformer. Ele quer te Il veut transformar. changer ta vie. Ele quer mudar a Il sua veut pas vida. que tu restes sur place. Ele não quer você Il veut continuar no t'appeler à la mesmo lugar. mission. Ele quer te levar à missão. Papa, homem que tu es ici. Homem que você está aqui, Relève-toi. acorde e Maman, la levanta. femme que tu es ici. A mulher que está aqui, Réveille-toi dans ce acorda foyer. no seu lar, no seu Femme casamento. que tu es ici. Você, marido que está aqui, Abandonne les interdits. deixa aquilo que é proibido. Suis la conduite de Jésus-Christ. Segue a conduta de Jesus À 12 ans, Cristo. toujours à côté de ses parents. E esteja sempre ao lado dos À 12 seus ans, il a pais. commencé à prêcher le vieillard. Começa a pregar aos velhos. Les vieux que nous sommes ici. Os velhos e idosos que estamos Apprends aqui. la sagesse aux enfants. Vamos ensinar a sabedoria aos C'est nossos tellement filhos. important. Isso é importante. On peut prier. Podemos Là, orar on nous amène à l'adoration. enquanto vão nos levar na adoração. Alléluia, alléluia. Oui, le Dieu. Oh Père éternel. Ouvrons nos bouches, prions. Vamos abrir nossas bocas e vamos orar a Deus. Ouvrons nos bouches, demander la grâce de Dieu. Vamos pedir a graça de Deus. N'aie pas honte de celui qui est à côté. Não olhe quem está ao seu lado. Ne regarde pas la personne qui est à côté. Não olhe quem está ao seu lado. Prie Dieu. Você ora a Deus Demande sa grâce e ici. pede a graça De dele nous réveiller. para te acordar, De nous transformer. de te transformar, D'amener une lumière. de levar a Dans luz cette église. aqui nessa igreja, D'amener l'expansion. de levar a Dans expansão cette église. nessa igreja, Que des hommes et des femmes. que os homens e as Que nous mulheres puissions rentrer dans la mission. que vamos entrar na Il veut missão nous écouter.
Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai.